No churrasco da família da minha esposa, a irmã dela brincou: se sua esposa te trair, você vai choramingar. Parte final. Passei 7 anos ao lado de alguém que moveria montanhas por mim, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E joguei tudo fora porque achei que era boa demais para um amor comum. Achei que merecia emoção e drama em vez de lealdade e parceria. Ouvi sem interromper, e então disse calmamente o que aprendi nesses meses sozinho. Emma, pedir desculpas é importante, mas não desfaz o estrago. Você não me machucou só naquele dia. Você me mostrou, durante meses, talvez anos, o quão pouco eu significava para você. O churrasco foi apenas o grande final. Ela sentiu, entendendo que não teria o perdão que esperava. Conversamos por 2 horas sobre o que deu errado, o que aprendemos, como mudamos. Quando a chuva parou, ela se levantou para ir embora. Sei que você provavelmente nunca vai me perdoar, disse à porta. Mas espero que, um dia, encontre alguém que valorize o homem incrível que você é. Você merecia muito mais do que eu te dei. Depois que ela partiu, fiquei na varanda observando o sol romper as nuvens. Senti algo que não experimentava havia anos, paz completa com minhas escolhas. Não estava mais com raiva. Não havia mais amargura ou ressentimento. Eu estava simplesmente livre. 1 ano depois, continuo vivendo nas montanhas, ainda trabalhando remotamente, ainda cortando minha própria lenha. Comecei a namorar uma guarda florestal chamada Lisa, que acha minha força silenciosa atraente em vez de entediante. Fazemos longas trilhas juntos, preparamos refeições simples, temos conversas em que não preciso competir por atenção ou aprovação. Às vezes penso naquele churrasco, no momento em que tudo ficou cristalino para mim. Parte de mim até é grata à Vitória por ter sido tão cruel, tão publicamente. Foi isso que me deu a clareza de que eu precisava para me salvar. A família de Emma, sem querer, me fez o maior favor da minha vida ao me mostrar que eu merecia mais do que ser o saco de pancadas deles. A devastação financeira na cidade foi ainda pior do que eu havia ouvido. Por um amigo em comum, soube que Emma teve de declarar falência em menos de 8 meses após minha partida. Acontece que eu não estava apenas administrando as finanças da nossa casa, mas também o pequeno negócio de construção do pai dela e a boutique online da mãe. Eu configurava os sistemas contábeis, preparava impostos, cuidava dos fornecedores, negociava apólices de seguro. Tudo isso sem cobrar um centavo. Família ajudando família, eu pensava. Quando desapareci, todo esse ecossistema financeiro desabou como um castelo de cartas. O pai de Emma teve de contratar um contador caro, que descobriu anos de registros bagunçados e deduções perdidas que custaram milhares em multas. A boutique da mãe fechou completamente, já que ela não sabia processar pedidos online nem gerenciar estoque. O negócio de construção perdeu 3 contratos importantes porque o Sr. Patterson não conseguia apresentar os cronogramas detalhados e análises de custos que eu produzia nos bastidores. Vitória, por sua vez, teve seu próprio acerto de contas. Depois de ser expulsa da casa de Emma, passou meses pulando de sofá em sofá de amigos. Sua presença nas redes sociais, antes cheia de fotos de festas cuidadosamente editadas e comentários sarcásticos, se transformou em postagens cada vez mais desesperadas sobre amigos falsos e traições familiares. As mesmas pessoas que antes alimentavam seu drama se cansaram do seu eterno vitimismo. Acabou voltando para a casa dos pais idosos, uma mulher de 42 anos dormindo de novo no quarto de infância. Mas a consequência mais devastadora foi o que aconteceu com a relação de Emma com a família estendida. O churrasco expôs algo feio na dinâmica deles, a disposição em se unir contra um estranho só para se divertir. Depois que fui embora, outros membros da família começaram a examinar o próprio comportamento de forma mais crítica. O primo de Emma, Michael, que tinha sido uma das vozes mais altas me ridicularizando naquele dia, mais tarde contou a conhecidos que se sentia enjoado só de pensar naquilo. Ele gostava de mim, me considerava um bom sujeito, mas se deixou levar pela mentalidade de manada. Essa reflexão criou rachaduras na unidade familiar da qual sempre se orgulhavam. Discussões começaram no encontro seguinte sobre o que realmente tinha acontecido, de quem era a culpa, se me deviam ou não um pedido de desculpas. Emma se viu na posição de me defender para as mesmas pessoas que tinham rido da piada cruel dela, o que a colocou em um dilema psicológico impossível. Ela não podia admitir que o comportamento deles tinha sido errado sem reconhecer sua própria culpa. Mas também não podia defendê-los sem aceitar que tinha se casado com uma família de agressores. A culpa se manifestou de formas que só descobri muito tempo depois. Emma desenvolveu insônia, perdeu 7 quilos, começou a fazer terapia.
A psicóloga ajudou a entender que ela vinha me abusando emocionalmente por meio de negligência e desprezo. A terapeuta aparentemente disse a ela que assistir alguém que você afirma amar ser humilhado, sem intervir, é uma forma de crueldade psicológica. Emma nunca havia se considerado cruel. Descuidada, talvez egoísta às vezes, mas não deliberadamente nociva. Quando conversamos na cabana, ela disse algo que nunca vou esquecer. Eu costumava achar que era sofredora no nosso casamento, porque me sentia entediada e ignorada. Mas agora vejo que era caçadora. Eu corroía o seu espírito e me convencia de que a culpa era sua por ser sensível demais, carente demais, simples demais. Eu te transformei no meu saco de pancadas emocional e depois te culpei por não reagir com força suficiente. Ela também havia descoberto coisas que eu nunca tinha contado. Depois que fui embora, vasculhou e-mails e arquivos antigos e encontrou provas de quantas vezes eu a apoiei silenciosamente, sem nunca pedir reconhecimento. Como a vez em que paguei uma parcela do empréstimo estudantil dela, mas inventei que o banco tinha cometido um erro. Ou o dinheiro que eu vinha guardando todos os meses para surpreendê-la no nosso aniversário de 10 anos. Ou ainda as cartas de recomendação que escrevi fingindo ser o chefe dela, porque sabia que ela não aceitaria ajuda se soubesse que vinha de mim. Eu achava que você estava só ali, admitiu. Como papel de parede ou uma cadeira. Sempre presente, sempre firme. Algo sobre o qual eu não precisava pensar. Nunca percebi o quanto você realmente fazia para manter nossa vida de pé, ou o quanto abria mão só para me ver feliz. Em vez de ser grata, passei a te ressentir porque você fazia tudo parecer fácil. Essa conversa trouxe à tona outra verdade. Emma vivia com depressão há anos, mas se recusava a admitir ou buscar ajuda. A irritabilidade, a frieza, as palavras cruéis, não eram apenas falhas de caráter, eram sintomas. E a forma como ela lidava com isso era despejando sua dor sobre a pessoa mais segura que tinha, eu. O homem que a amava incondicionalmente e que suportaria os golpes sem ir embora. Eu sei que isso não justifica o que fiz, disse ela. Mas quero que entenda que eu estava me afogando. Em vez de pedir ajuda, tentei te arrastar comigo. Eu não planejei, mas isso não torna menos destrutivo. Você merecia alguém que te erguesse, não alguém que usasse você para carregar toda a sua dor. Depois que ela saiu naquele dia, passei semanas tentando dar sentido a tudo que havia dito. Parte de mim se sentiu validada. Finalmente alguém admitia que o que eu vivia era real. Mas outra parte sentiu tristeza, por nós dois. Ficamos presos em um ciclo, as lutas dela não tratadas pesavam sobre o relacionamento, e meu hábito de evitar conflitos deixava o estrago se prolongar indefinidamente. Nunca soube se Emma realmente teve um caso com o treinador dela. E percebi que isso não importava. A traição já estava clara. Ela permitiu que a família me ridicularizasse, chegou a se juntar a eles, e se preocupou mais em entreter a irmã do que em proteger minha dignidade. Isso me mostrou exatamente onde eu estava na vida dela. Hoje, quando me perguntam sobre o divórcio, respondo de forma simples: nós nos afastamos, queríamos coisas diferentes e nos separamos como amigos. Não há necessidade de expor detalhes vergonhosos ou buscar vingança. A melhor vingança é viver bem, e finalmente estou fazendo isso. O fardo de Emma é saber que destruiu algo duradouro por algo raso, e isso é dela para carregar. Lisa, minha namorada, a guarda florestal, conhece toda a história. Ela ouviu sem julgar, fez perguntas inteligentes, me ajudou a trabalhar a raiva e a dor que eu ainda guardava. E então disse algo que abriu meus olhos. Você não era apenas casado com Emma. Estava casado com toda a família tóxica dela. Ir embora dela significava deixar todos eles também. E ela tinha razão. Eu não era só o Jake, o marido. Eu era o Jake, o contador da família. O Jake, o saco de pancadas. O Jake, o burro de carga em quem todos podiam despejar suas frustrações. Meu senso de identidade inteiro tinha sido engolido pela disfunção deles. Não é de se estranhar que eu me sentisse perdido por tanto tempo antes de encontrar coragem para ir embora. E mantive a cabana, a propósito. Comprei de Frank quando ele se aposentou e foi para o Arizona. Agora é meu lar permanente. Um espaço seguro onde ninguém pode me ridicularizar ou me tratar como piada. Aqui, a única opinião que importa é a minha. E a única aprovação de que preciso vem do rosto que vejo no espelho todas as manhãs. O lugar se transformou em um refúgio para mim e para Lisa. Recebemos colegas dela para acampamentos, compartilhamos jantares com amigos que valorizam conversas gentis em vez de piadas cruéis.
Aprendi a confiar novamente no meu instinto, a perceber sinais de alerta logo no começo e a me afastar de pessoas que não trazem paz para minha vida. Às vezes penso de volta naquele churrasco, no momento em que tudo ficou claro. Estranhamente, sou grato por Vitória ter sido tão cruel diante de todos. Foi um empurrão de que eu precisava para me salvar de anos de uma miséria lenta e silenciosa. De certa forma, a família de Emma me deu o maior presente. Eles me mostraram que eu valia mais do que ser o alvo deles. Olhando para trás, vejo como eu mesmo permiti aquele comportamento, nunca impondo limites, nunca confrontando, nunca pedindo mesmo o respeito que eu oferecia. Confundi ser útil com ser valorizado. Achei que a tolerância deles significava aceitação, quando na verdade era apenas conveniência. E essa é a minha história. Um simples churrasco de família acabou se tornando a faísca para a melhor decisão que já tomei. Às vezes, o pior dia da sua vida leva direto para o primeiro dia da sua vida de verdade. Você só precisa ter coragem de abrir o portão e continuar caminhando até encontrar o lugar onde realmente pertence. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.